Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra. Temos lido as obras de André Luiz, espírito que escreveu, através do médium Francisco Cândido Xavier, primorosas obras contando como é a vida no plano espiritual. Eu sei que você está curioso para darmos continuidade a este livro que estamos lendo agora. É o livro Libertação. Hoje é o capítulo 9, que vai nos apresentar coisas muito interessantes. Você se lembra que no capítulo anterior, André Luiz, Eloy, acompanhavam Gúbio na conversação com Gregório, o perseguidor da Margarida, solicitando a ele autorização para virem à terra, tentar diminuir o sofrimento da Margarida. Gregório no começo não queria deixar, mas depois de muito trabalho de persuasão, Gúbio pede que ele pelo menos não se oponha, que ele deixe. E então ele consegue uma autorização do perseguidor maior, a fim de que este grupo pudesse estar junto a Margarida. E hoje é o capítulo 9. O título é Perseguidores Invisíveis. Vamos então ver o que André Luiz está contando. André Luiz então começa a nos contar, veja só. No dia imediato, pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência, onde um espetáculo inesperável nos surpreenderia. O edifício, o prédio, de enormes dimensões, demonstrava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, percebendo que ela estava ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Rostos patibulares, rostos horrendos, com cara de criminosos, carantonhas, caras grandes, feias, aquelas caretas sinistras, estavam ali. Indiscutivelmente, diz André, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que a cercavam. André Luiz, então, conta que ele passou pela entrada, transpus o limiar com a alma assim meio oprimida, preocupada. O ar jazia, estava ali saturado de elementos intoxicantes. Eu disfarcei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíam, corriam à sala de entrada para sondar-nos as intenções. Porém, de posse das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Reparei, diz André, que o próprio Gúbio, o instrutor, se fizera tão escuro, tão opaco no seu perispírito, que de modo algum ele seria reconhecível, à exceção de nós que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Nós sabíamos que ele era ele, mas os outros nem tinham ideia. Aí André continua dizendo: solicitado por Sérgio, que era um espírito, um gaiato, malandro, rapaz, que nos introduziu com maneiras menos dignas, Saldanha, olha esse aí, Saldanha, o diretor da falange que estava operando junto a Margarida, veio nos receber. Vocês se lembram que no capítulo anterior o Gregório disse: eu coloquei lá um obsessor terrível que odeia a família da Margarida. É esse aí, Saldanha. Quando Saldanha viu o trio, diz André, pôs-se a fazer gestos hostis, mas, diante da senha com que Gregório nos favorecera, aceitou-nos a condição de companheiros importantes. E então disse: o chefe decidiu apertar o cerco? Perguntou ele ao nosso instrutor de maneira confidencial.
E Gúbio, de modo vago, respondeu: sim. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e examinar também a doente. Saldanha então responde: a jovem senhora vai cedendo devagarinho. Esclareceu Saldanha, indicando-nos um vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado, e em seguida, a uma breve pausa, nos deixou livres na entrada da grande câmara do quarto do casal. Lá fora a manhã resplandecia e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Lá dentro, mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se a uma tormentosa meditação. Compreendi que havíamos atingido a intimidade de Margarida, a moça, a obsediada, que o nosso orientador, Gúbio, se propunha a socorrer. Dois espíritos, dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico, inclinavam-se, confiantes e dominadores, sobre o busto da enferma, submetendo-a a uma complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe quando concentrei todo o meu poder de atenção na cabeça da jovem que estava ali singularmente abatida. Penetrando por dentro a matéria espessa da sua cabeceira, ali onde ela descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, aqueles que eles haviam visto lá naquela região onde estavam presos por ocasião da entrevista com Gregório, aqueles corpos que parecem ovos de Páscoa escuros, que eram espíritos que perderam a forma. Ali estavam dezenas de corpos ovoides de vários tamanhos e de cor plúmbea, cor chumbo, assemelhando-se a grandes sementes vivas, presas ao cérebro da paciente através de fios muito sutis, cuidadosamente dispostos na medula alongada, presos na base do crânio através da medula, com fios magnéticos. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, era cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, permanecia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental, este corpo mental, a se apropriarem das suas forças, vampirizando-a em um processo intensivo. Em verdade, já havia observado por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias, paixões destruidoras. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Efetivamente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que dominavam o quadro. Com a devida permissão, analisei a zona física que estava ali hostilizada por essas forças. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, ao examiná-las cuidadoso, vi que a doente respirava substância escura que não somente lhe pesava nos pulmões, mas se refletiam de modo direto nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas para as formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Lastimei a impossibilidade de consulta ao nosso instrutor
porque se ele estivesse naturalmente livre, nos forneceria esclarecimentos amplos. Mas concluí que a pobre senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, uma vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e das células nervosas. Margarida estava exausta e amargurada. Vejam só, ele está constatando como estava aquela casa bonita por fora e empesteada por dentro. É apenas uma descrição e você já fica preocupado. Mas nós vamos ver o que vem depois, daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu aguardo você. Estamos de volta com o capítulo 9 do livro Libertação, Perseguidores Invisíveis. E a gente viu no bloco passado uma descrição de como estava Margarida no leito. Estão vendo esta cena, Gúbio, Eloy e André Luiz. E o Projeto Imagem preparou também um slide para você ver aquelas duas entidades que estão fazendo operações estranhas no busto, no tronco, na área respiratória. E aquelas entidades ovoides que estão grudadas na medula. Olha só a imagem, olha que interessante, olha que coisa. Olha quanta entidade no quarto, lá atrás do André Luiz, do Gúbio, do Eloy. E na cama está a pobre da moça. Veja essas fumacinhas escuras, são os ovoides. E aquelas duas entidades hipnotizadoras que estão ali tomando conta deste processo de defraudação da vida física daquela mulher. Interessante, não? Mas agora nós vamos continuar a leitura do texto do ponto em que André Luiz estava descrevendo. Aí ele diz assim, acompanhe conosco. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam a ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Ela enxergava coisas, ouvia coisas meio doidas. André diz assim, interrompi, no entanto, as observações detalhadas, a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, que se arriscara a essa aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem ele amava por filha muito querida ao coração. Gúbio se esforçava por não trair a imensa piedade que o dominava, diante da enferma conduzida para a morte. Aí o André fala assim, ó que interessante. Dentro da minha condição de humanidade, reconheci que se a doente fosse a minha filha, assim tão querida, eu não teria vacilado um momento. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, tiraria aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças e em seguida lutaria contra os perseguidores um por um. André Luiz é tão parecido com os homens da terra, não é? Aí ele diz assim, nosso instrutor, porém, não procedeu deste jeito. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo após, colocou o seu olhar bondoso em Saldanha, como a lhe pedir impressões mais profundas. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o Saldanha, o chefe da tortura, se sentiu na obrigação de lhe dar informações espontâneas. Aí o Saldanha disse, estamos em serviço mais ativo há 10 dias precisamente. A presa, a moça, foi colhida em cheio e felizmente não contamos com qualquer resistência. Se vocês vieram aqui colaborar conosco, saibam que, segundo eu acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar.
André aí fala assim: pelo meu entendimento, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no evidente propósito, no evidente desejo de captar a simpatia, perguntou a Saldanha: e o marido? Com um sorriso escarninho sarcástico ele disse: ora, o infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem. Todavia, no casamento, foi apenas transferido de gozador da vida para homem sério, entre aspas. A paternidade, para ele, seria um trambolho. E os filhinhos, se ele os tivesse, não passariam senão de algo semelhantes a curiosos brinquedos. Hoje, ele vai levar a esposa à igreja. E reforçando a inflexão de gozação, disse: vão à missa, na esperança de melhoras. Mal acabara a informação, tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa eu identifiquei de imediato o esposo da vítima, entrou no quarto, com ela trocando palavras amorosas e confortantes. Amparou-a prestimoso e ajudou-a a vestir-se com esmero. Decorridos alguns minutos, notei apalermado que os cônjuges, o casal, acompanhados por uma extensa súcia, por um bando de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. Nós o seguimos sem demora. Ao meu ver, aquele táxi havia se transformado como que num carro alegórico, um carro de festa carnavalesca. Diversas entidades aboletavam-se, colocavam-se dentro e em torno dele, desde os paralamas até o teto reluzente. Ficavam sentados indo com o carro. Minha curiosidade era enorme. Descendo à porta do elegante santuário, eu observei estranho espetáculo. A turba, a multidão de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior do que a assembleia de crentes em carne e osso. Tinha 5 vezes mais espíritos perturbadores do que os que estavam sentados nos bancos da igreja. 5. Compreendi logo que em maior parte ali se achavam com o propósito deliberado, proposital, decidido de perturbar e de iludir quem tinha ido rezar. Saldanha encontrava-se excessivamente ocupado com as vítimas, o casal, para nos dispensar maior atenção. E então, de propósito, Gúbio afastou-se um tanto em nossa companhia, a fim de contar-nos alguns esclarecimentos. Penetramos o templo onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. Naquela igreja, naquela missa, havia de 700 a 800 pessoas encarnadas e 5 vezes mais espíritos. De 3.500 a 4.000 espíritos sobre os encarnados. Já pensou nisso? E por quê? Ou estavam acompanhando os que iam rezar, ou estavam indo lá para desfrutar da gozação que iam manter sobre os encarnados uma atmosfera de distração. Não estavam lá porque foram rezar, não. Tinham ido para tentar atrapalhar os poucos que tinham o propósito de se elevar. E em outra partida, de acompanhar aqueles que eram vítimas das suas perseguições. Vocês viram que interessante? Boa parte das enfermidades do corpo da Margarida estavam vinculadas à inalação fluídica de substâncias tóxicas que foram projetadas sobre a sua narina por aqueles espíritos. Eles estavam alterando o equilíbrio nervoso, usando aqueles ovoides
magnetizados na sua medula. Estes ovoides faziam duas coisas. Eles sugavam as energias, como vocês estão vendo aí, do corpo que já estava fraco, e ao mesmo tempo faziam com que ela tivesse alucinações auditivas, ouvisse coisas, perturbando-as, e também alucinações visuais. Estas realidades eram suficientes para deixar a pessoa já em um estado de confusão. E olha, já fazia, ou só fazia 10 dias que eles estavam atuando sobre a mulher. Agora, com toda esta pressão, o marido triste, o marido cansado de ver a esposa doente, resolveu levá-la à igreja. Pegaram um carro de aluguel, e você viu a descrição, o carro de aluguel, o táxi, parecia um carro alegórico. Os espíritos sentavam em toda parte, iam lá dentro, iam fora, iam em cima, iam no paralama, no para-choque, fazendo a festa, a arruaça. Porque eles estavam acompanhando, tinham que tomar conta daquela missão destrutiva. E o objetivo dela era produzir tal desajuste mental que a moça acabasse sendo colocada num sanatório onde seria muito fácil tirar-lhe a vida através de algum acidente. Então, você vê como a nossa insanidade, o nosso despreparo, a nossa inocência diante das relações com o mundo desencarnado, o mundo dos espíritos, nos coloca assim, como bolinhas de ping-pong sendo batidas de um lado para outro. E é isto que nós vamos continuar a ver depois na descrição do que acontece durante o culto, a que André Luiz assiste também junto com o instrutor. Mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo, vai prestando atenção, vai marcando, vai grifando, porque isso é conhecimento precioso para nos ajudar a ver como nós devemos nos comportar nas diversas cerimônias de todas as igrejas a que nós frequentemos. Mas vamos acompanhar daqui a pouquinho. A gente já volta. Estamos de volta com o capítulo 9 do livro Libertação, obra do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Agora, eles estão na igreja para a missa. É a missa católica. Há 800 encarnados e 4.000 desencarnados de péssima vibração. André Luiz vai continuar a contar o que está vendo ali. A algazarra dos desencarnados ignorantes e perturbadores era de ensurdecer os espíritos. A atmosfera pesava, a respiração ali, a mim, se fizera muito difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, olha o que ele fala, que coisa linda. Ao olhar para o altar, os altares da igreja, confortante surpresa me aliviou o coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos pontos superiores da nave vestida de sol. Fazia-se perceptível a nítida linha que dividia as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e de azeite impuro num grande recipiente. Contemplando a formosa claridade dos nichos, daquelas cavidades em que se colocam as estátuas dos santos, perguntei ao nosso instrutor: o que é que estamos vendo? Não diz o segundo mandamento trazido por Moisés, lá na Bíblia, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste?
E o orientador respondeu: é verdade. E determina o testamento que ninguém se deve curvar diante das imagens. Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação principal, primeira, é a de render a esse Deus um culto na nossa própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis que estão aqui na igreja. E sorrindo acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta, brinca com bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura? Ainda existem na terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhe oferecem e as socorre nas suas necessidades educativas. Nesta casa de oração, os altares recebem a projeção de matéria mental sublimada dos crentes que vêm rezar. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares destes que vieram rezar aqui envolvem esses nichos e os apetrechos do culto. É natural que resplandeçam. Através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao alto, ao céu, serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Diante de uma ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, como terços, cruzes, etc., revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração a Deus. O halo vital que as cercava definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que elas se acolhiam. Em grande parte dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas das pessoas, à sua volta, os raios vermelho e negros denunciavam cólera vingativa, que aos nossos olhos elas não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os recantos da igreja nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, os homens encarnados e as mulheres que ali estavam bem vestidas, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam gastar um imenso esforço, fazer um imenso esforço para conseguir. Bem, diz André, a liturgia, o cerimonial anunciou o início da cerimônia, mas, com grande assombro para mim, o padre e os seus acólitos, os seus ajudantes, apesar de se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, vestindo soberba vestimenta, estavam carregados por sombras, envoltos pelas sombras, acontecendo o mesmo aos seus assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 espíritos de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas que lá estavam expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão. E em seguida, passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo a elas energias sagradas a essa fina textura de farinha. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, mas os irmãos ignorantes que estavam trabalhando no templo, sem corpo físico, os espíritos, tanto quanto acontecia aos encarnados, nem de longe percebiam a presença
dos nobres emissários espirituais que vinham do alto para agir em nome do infinito bem. Reparei através do halo de muita gente que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a um vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé destes que se candidatavam à fé renovadora e reverente, respeitosa, buscando perturbá-los o equilíbrio. Não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com um manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhe projetavam da mente diziam da sua sincera aspiração a uma vida superior, que naquele instante estava banhando o seu pensamento devoto. Entretanto, dois espíritos, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção e, segundo o que eu pude verificar, lhe sugeriam lembranças de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Traziam à mente da senhora alguns fatos que faziam ela sentir raiva de alguma coisa, sentir-se triste. E então, nós vamos observar nesta cena que o Projeto Imagem também produziu para que nós víssemos o ambiente da igreja, uma parte desses detalhes que estão aí. Vejam só as entidades luminosas que vieram trazer esta energia positiva, a água que depois ia ser espargida sobre as pessoas, ou ungindo as suas cabeças, e a hóstia que aqueles que se candidatassem a receber a sagrada partícula iriam engolir. Olha a luz desses espíritos. Todos os demais estão envolvidos por entidades escuras. Vejam só galhofeiras dando risada. Essas entidades que estão ali no altar, ao lado do padre, ao lado dos seus ajudantes, mal vestidas, são espíritos gozadores, espíritos que estão atrapalhando os próprios encarnados. E você vê entidades querendo tirar a concentração daquela pobre senhora que, segundo André Luiz, estava dando sinais de que começava a apresentar um pequeno brilho. Este desenho que você está vendo, ele ainda é bastante assim pequeno em detalhes, perto do que o André Luiz está descrevendo. Mas dá para a gente ter uma ideia de como as pessoas que comparecem às cerimônias, quando não estão elevadas por si mesmas, quando apenas seguem um ritual, elas estão à mercê das próprias dificuldades, dos próprios defeitos. E isto é um ensinamento precioso, porque não é só na igreja. Esta reverência dos espíritos superiores, como eles dizem aqui, a parte de cima da igreja era cristalina nos fluidos, mas dali para baixo, a parte onde estavam os homens, era como se fosse um azeite sujo. Mas mesmo assim, mesmo que o sacerdote estivesse impregnado de vibrações negativas, de vibrações mundanas, como seus ajudantes, ainda assim, durante as sagradas cerimônias da missa, as entidades desceram do alto para ajudar. Espíritos nobres, que nenhum dos encarnados, nenhum dos espíritos se dava conta de ver, a não ser aqueles que tinham capacidade, como o André Luiz, como o Gúbio e como o Eloy. Mas não termina aí a epopeia. Ainda temos mais uma parte, na parte final deste capítulo. E daqui a pouquinho nós vamos entender o que acontece neste processo. Mas eu espero você, é rápido. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos para a parte final agora do capítulo Perseguidores Invisíveis, o capítulo 9 do livro Libertação. E no bloco anterior você viu que André Luiz estava vendo uma senhorinha
que acabou sendo atormentada por duas entidades que não queriam que ela se elevasse e que fizeram ela pensar em coisas feias, em coisas ruins, para ela se desconcentrar. Aí André pode ver aqui, ó, aqui embaixinho do nosso slide, está dizendo: eu me voltei para o orientador para pedir uma explicação. E ele prestimosamente me disse, vejam aí, a história de gênios satânicos, disse Gúbio, atacando os devotos de variados tipos, é no fundo absolutamente verdadeira. As inteligências perversas, pervertidas, incapazes de receber as vantagens do céu, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição de fé, por isto mesmo, exige trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde, nos inspira, nos modifica a tonalidade vibratória. Lucramos infinitamente com o mergulho das forças inferiores no sublimado idealismo da crença que santifica, a que nós nos afeiçoamos, qualquer uma delas. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura, se ilumina. Não obstante, a tendência dos crentes em geral é a de fugir aos conflitos da estrada. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolher estas bênçãos. Entre emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. Sem esforço preparatório, é impossível ambientar, é impossível recolher o benefício. Em vão, imporíamos, de imediato, ao homem selvagem, a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Aos acordes de nossa música, preferiria ele os ruídos da ventania. E também um cabaz, um cesto de flechas, lhe pareceria mais valioso que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das eminências, das elevações sociais, é indispensável seja educado de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e de serviço. Gúbio espraiou o olhar através da multidão que presenciava a cerimônia, aparentemente contrita, aparentemente elevada, aparentemente arrependida, e disse: em verdade, André, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do que vem do alto. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, também necessitará combater a influência dispersiva e perturbadora que vem dos companheiros desencarnados que buscam esfriar-lhes o fervor. Gúbio continuou a nos prestar valiosos esclarecimentos alusivos à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a parte final. As vozes do coro como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa. E vi, num deslumbramento, que muitos espíritos sublimes penetraram o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante
Elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula, a hóstia. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a hóstia sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento escuros que ele próprio expelia em todas as direções. Logo após, quando se preparou para distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se prosternavam, que se curvavam humildes diante da mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias, naquele prato prateado que as custodiava, eram autênticas flores de farinha coroadas de doce esplendor, luminosas, irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Todavia, quando chegavam diante da boca que se dispunha a receber aquele pão simbólico, enegreciam como por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cujo arrependimento, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Vi então a hóstia como um floco de fluidos luminescentes atravessar a sua faringe e alojar-se essa claridade em pleno coração. Que lindo isso, né? André Luiz fala assim, intrigado. Procurei ouvir um instrutor que, muito ponderado, elucidou sem delonga. André, você aprendeu a lição? O padre, o celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Nesse momento, ele está sumamente interessado em terminar a cerimônia com rapidez, de modo a não perder uma alegre excursão que está em perspectiva. Quanto aos que compartilham a mesa da Eucaristia cheio de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes, antes que lhes tragam benefícios que eles não merecem. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Por fim, o ite missa est, que quer dizer ide, está terminada, dispersou os fiéis que ao fim da reunião mais se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. Absorto, concentrado em fundas reflexões ante aquilo que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito, pela mesma turba, pelo mesmo conjunto de entidades infelizes, sem a menor alteração. Estavam iguaizinhos ao que haviam chegado aqui na missa. Puxa vida! Uma cerimônia tão preciosa, tão cheia de tradição, com tantas entidades luminosas, a dar o respaldo vibratório, a magnetizar a água, a magnetizar a hóstia, a envolver as pessoas, a atrair outros espíritos luminosos que vêm à mesa da Eucaristia no momento da consagração da hóstia. E as pessoas tão pobres, tão cheias de falsidade na relação com Deus, tão desinteressadas das coisas do Espírito, tão cumpridoras de rituais sem profundidade, que elas mesmas apagam as dádivas do céu por não merecê-las. Não são punidas, não, pela maldade de Deus. Deus não é mau, Deus oferece tudo. É como quando você vai comer uma comida com as mãos sujas de esterco. A comida foi puramente feita. O cozinheiro teve todo o cuidado, mas você não se lavou. Você vai contaminar a comida com a sujeira das suas próprias mãos.
e vai ter a diarreia, vai ter todo o processo de inflamação e infecção intestinal, porque você estragou o que te foi dado puro. Entende como é? Nós é que somos os que nos atrapalhamos. E não é só na Igreja Católica, isso acontece em todos os cultos. Aonde estão as pessoas levianas, aí está a leviandade a envolvê-las. Na atmosfera luminosa que não brilha e que apresenta uma coloração feia, uma coloração densa, nós nos denunciamos. Mas não para aqui não. Na próxima semana vamos para o capítulo 10º, em aprendizado. Vamos ver outra experiência do casal, que será relatada com preciosidade por André Luiz, para que nós aprendamos e não venhamos a cometer as mesmas coisas. Puxa vida, esse livro é um diamante a nos ensinar coisas muito preciosas também. Aproveite, leia os capítulos anteriores, coloque sua curtida, dê o seu joinha, faça que outras pessoas recebam o nosso link, compartilhe com seus amigos, porque essa é uma forma de salvar vidas. Porque tem muita gente que foi para o hospício por não saber destas coisas sem ser louco. Tá bom? Obrigado por tudo, obrigado pelo seu carinho, um grande abraço e até o próximo O Espírito da Letra. Até lá, muita paz.